todos, sou Luiz Rodrigues, gestor de crédito da Quartas, e estou aqui para falar sobre o fundo Quartas Renda Fixa Crédito Privado no mês de julho. Então, o fundo fechou aí com uma rentabilidade de 1,13%, equivalente a 124,3% do CDI, acumulando no ano uma alta de 7,20%, equivalente aí a 116,5% do CDI. Então, bom, como a gente viu, né, o mês de julho teve aí uma boa performance para o fundo, assim como tinha sido junho, né? Então, se a gente até lembra um pouco, né, a gente teve o primeiro trimestre bastante forte, os meses de abril e maio aí um pouco menos fortes, né? O mês de abril, enfim, um pouquinho pior. E nos últimos 2 meses a gente viu a retomada aí de um desempenho bastante forte, tá? Então, a gente vê aí, enfim, o mercado de crédito bastante pujante e consistente no ano, tá? O que a gente viu em julho aí foi um fechamento marginal, tá, dos spreads de maneira geral, tá, como um todo, mas alguns ativos em si com maior destaque, tá? Então, um pouco daqueles ativos, enfim, que foram um pouco mais pressionados, tiveram o primeiro trimestre bom, enfim, abril e maio não tiveram performance tão boa, voltaram a performar bem nos últimos 2 meses. Então a gente vê enfim, né, até quando a gente faz aquela comparação setorial, né, de alguns setores pagando mais prêmio, esses setores voltaram aí enfim, a fechar um pouco mais de spread. Então acabaram trazendo um pouco mais aí de alfa para o fundo. Então o fundo até fecha com um desempenho aí um pouco acima, tá, do que é esperado em médio prazo. Então até se a gente quebrasse, né, o P&L do fundo, né, os ganhos do fundo aí entre o carrego, marcação a mercado, a gente consegue ver que no mês de julho aí a gente viu, enfim, praticamente aí os dois dividindo o P&L, tá? Então foi um mês aí um pouco mais forte do que o imaginado. Quando a gente pensa aqui em fundamento, acho que segue válido aí, a gente não vê mudança relevante do fundamento para o mercado de crédito, né? Então acho que o mercado voltou a ficar um pouco mais construtivo, né? Acho que acomodou um pouco, né, o cenário aí de taxa de juros, enfim, se estabilizando. Então a gente vê aí basicamente um mercado mais tranquilo e do ponto de vista do fundamento bastante sólido, tá? Então, claro, acho que sempre continua válido, né, que setores e empresas que estão mais alavancados a gente tem um pouco mais de atenção, mas de maneira geral o fundamento ele está em bom terreno. Quanto ao valuation, a gente continua, né, enfim, citando, né, o fato de que para a gente tem alguns ativos, alguns setores que estão um pouco exagerados. Então a gente vê, quando a gente compara as taxas médias que o mercado tem hoje, são muito similares às taxas médias que o mercado aplicava lá em janeiro de 23, tá? No pré-Canas e pré-Light. Só que hoje é um mercado muito mais disperso. E aí o que a gente enxerga alguns papéis exageraram um pouco, né? Alguns setores estão pouco premiados. E do mundo dos papéis mais premiados, a gente entende que tem coisas que têm prêmio, tem coisas que de fato são piores e estão piores. Então, quando a gente soma tudo isso, não é mais tão óbvio, o valuation para a gente se encontra aí em território neutro, tá? Então, por mais que a gente esteja com a mesma taxa que a gente tinha lá atrás, essa dispersão ela deixa o mercado mais heterogêneo. E por fim, o fator técnico continua a impulsionar a estratégia. Então, enfim, os fundos de crédito todos estão rendendo muito bem, a taxa de juros aí que, enfim, se estabilizando em um nível um pouco mais alto também ajuda, né, esse mercado de renda fixa. E, enfim, então você combina aí uma taxa de juros boa com histórico bom e, enfim, as outras classes de ativo continuam, né, tendo mais dificuldade. O mercado de crédito continua atraindo bastante recursos. Detalhando um pouco o mês de julho na questão do mercado primário, então o mês de julho geralmente sazonalmente já é um mês um pouco mais fraco, né? Então é um mês de férias, a gente costuma ver aí as emissões
um pouco mais, enfim, menor número de emissões, menor volume de emissões, e de fato isso tem acontecido. A gente, enfim, entende como isso é temporário e voltando aí a agosto, setembro, a gente deve ver um volume um pouco maior de novo. Mas aqui acho que cabe um destaque que a gente tem feito, já vem falando, enfim, evitar um pouco aí o mercado primário, as coisas que estão saindo com um prêmio muito baixo. Então, a gente vê alguns ativos aí, alguns setores, emissores aí pagando abaixo do CDI mais um. Para a gente isso é um pouco exagerado, então a gente prefere até, enfim, a gente opta por até carregar um pouco mais de caixa, porque no nosso entendimento faz sentido em algum momento do tempo existir uma correção marginal, mas uma correção desse tipo de ativo, enfim, desse tipo de emissão, tá? Então a gente entende como um fator técnico muito pressionado aí pela captação, e captação concentrada, né, nos fundos mais conservadores, mais líquidos, que acabam pressionando aí esses setores mais conservadores. Então, o que a gente tem feito, tem optado enfim, diminuir um pouco, né, as nossas alocações, trabalhar um pouco mais de caixa e buscar alternativas de papéis que a gente entende que tem maior risco-retorno e, enfim, eventualmente até FDICs, né, então os FDICs a gente sempre gostou aqui na casa, a gente vê um aumento da oferta desse tipo de ativo e a gente tem aproveitado bastante. Porque a gente entende que o técnico aqui no FDIC ele é muito mais leve, pressiona menos e a gente consegue ter melhores oportunidades. Cabe destaque também o mercado de debêntures incentivadas aí em julho. A gente vê os meses agora de julho, agosto, são meses em que está sendo atingido, né, aquele primeiro prazo de enquadramento de 6 meses daquela leva grande de fundos que foi criada no início do ano. Então, se a gente lembrar, né, janeiro, fevereiro, enfim, com as mudanças de fundo fechado, a nova regulação de CRA, CRI, isso aí abriu espaço para que existisse um número grande de novos fundos sendo criados. A partir de 6 meses, né, já existe a obrigação da alocação de pelo menos aí 67% em ativos de debêntures incentivadas, e a gente vê em chegando nesse prazo uma maior pressão para alocação para que não seja desenquadrado, o que tem pressionado bastante os papéis desse segmento, ainda mais aliado aí ao fato de que o mercado primário para esse mercado também está mais fraco, mas a gente entende como passageiro, enfim, essa janela deve passar e provavelmente aí a gente já vê o mercado primário também retomando e o mercado se equilibrando de maneira melhor e mais ajustada. Pensando aí prospectivamente, então 2024 tem se consolidado como um ano bastante forte para o crédito e a gente imagina aí que o segundo semestre continue nessa tocada e a gente fecha aí um ano com boa performance. Enfim, a gente vê a volatilidade bem baixa, então, né, aquele índice, né, de carrego por volatilidade está num patamar bom, interessante. Então e aí quando a gente pensa fundamento técnico e valuation, não tem nada, enfim, valuation já foi melhor, mas também não, enfim, a gente não entende como negativo, técnico e fundamento estão em território bom, então a gente vê campo aí para que esses fundos continuem a performar aí até o final do ano, enfim, nos próximos meses. Do nosso lado é isso, e qualquer dúvida estamos à disposição.